Já parou para pensar como um simples prato de comida se transforma na energia que move nosso corpo? Hoje a gente vai desvendar essa jornada incrível que vai da química da refeição até a física da performance. Pois é, de onde vem? No meio de um treino puxado, de onde exatamente sai toda aquela força que impulsiona os músculos? A resposta, claro, está no que a gente come, e é nessa ciência que a gente vai mergulhar agora. Olha só o nosso mapa para hoje. A gente começa com os conceitos básicos do movimento, depois passa pelas nossas fontes de energia, dá um foco especial nos carboidratos, explora a verdadeira usina de força do corpo e no final a gente junta todas as peças. Bom, vamos lá. Parte 1. O combustível do movimento. Antes de mais nada, a gente precisa alinhar alguns conceitos básicos, né? Porque entender essa base é que vai permitir que a gente construa todo o resto do conhecimento. E aqui tem uma distinção que é fundamental. Pensa assim, subir escadas no dia a dia é uma atividade física. Agora, planejar subir essas escadas por 30 minutos 3 vezes por semana para fortalecer as pernas, aí sim, isso é exercício físico. A grande diferença está na intenção, na estrutura do movimento. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa conversa. Seja um movimento simples ou um exercício super intenso, a regra é uma só. Sem combustível, não tem movimento. É simples assim. Nossos músculos dependem de um suprimento constante de energia que vem, sem exceção, da nossa alimentação. Certo. Mas que combustíveis são esses, afinal? Chegou a hora de conhecer os grandes protagonistas da nossa produção de energia, os famosos macronutrientes. É como se o nosso corpo tivesse um cardápio de energia, sabe? Os carboidratos são a escolha número 1 para ter aquele gás rápido. As gorduras entram em cena para sustentar esforços mais longos. E as proteínas, elas são essenciais para construir músculos, claro, mas como fonte de energia elas são o último recurso. Só entram em campo em caso de necessidade. E já que falamos em carboidratos, anota esse número: 4 quilocalorias por grama. Essa é a medida da densidade energética deles. Isso mostra o quão eficientes eles são em fornecer o combustível que o corpo precisa para funcionar. Dá para dizer que são a nossa principal moeda de troca de energia para atividades intensas. Ok, já entendemos que os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. Agora vamos um pouco mais fundo, porque eles são bem mais complexos e interessantes do que parecem. Esse esquema mostra a grande família dos carboidratos. Tem desde os mais simples, os monossacarídeos, como a glicose, até os mais complexos, os polissacarídeos, como o amido. Mas o ponto-chave é o seguinte: no final das contas, o corpo simplifica tudo e converte a maioria deles em glicose, que é o nosso combustível universal. Então, se tudo vira glicose, a velocidade com que isso acontece importa? Com certeza. E é aí que entra o tal do índice glicêmico. Ele é tipo um velocímetro para os carboidratos, dizendo se a energia vai chegar de uma vez, como um foguete, ou se vai ser liberada mais aos pouquinhos. E aqui a gente vê isso na prática. A lentilha, de baixo IG, libera energia devagar, mantendo a performance por mais tempo. Já o pão branco, de alto IG, dá um pico de energia super rápido, mas que some na mesma velocidade. A escolha certa depende do objetivo e do momento. Então, a sacada é a seguinte: para exercícios de resistência, aqueles mais longos, consumir um alimento de baixo índice glicêmico 1 hora antes de começar pode ser uma baita estratégia. Isso garante um fornecimento de energia mais lento e estável, o que ajuda a evitar a fadiga no meio do caminho. E quem é que comanda todo esse açúcar no sangue? Essa dupla dinâmica aqui, o pâncreas e o fígado. O pâncreas libera hormônios como a insulina para estocar a glicose e o glucagon para liberar quando precisa. O fígado funciona como nosso grande reservatório. Juntos, eles fazem uma dança hormonal perfeita para manter a energia estável. Agora, vamos para o coração da nossa máquina, o metabolismo. É aqui que a mágica da transformação de comida em movimento realmente acontece. Pode até parecer aula de física, mas essa é a lei que governa nosso corpo. A gente não cria energia do nada. A gente apenas pega a energia química guardada nos alimentos e converte em outras formas, como a energia mecânica do movimento. E essa analogia do arco e flecha é perfeita. A energia química da comida é como a flecha tensionada no arco. É energia potencial, prontinha para ser usada. Quando nossos músculos se contraem, essa energia é liberada, igual a flecha em voo, e se torna energia cinética, a energia do movimento. Esse aqui é o nosso centro de operações, a usina metabólica. Repara como as vias dos carboidratos, gorduras e proteínas acabam se encontrando. Todas elas, de um jeito ou de outro, alimentam o ciclo do ácido cítrico, que é o grande motor que gera energia para as nossas células. Fica claro aqui que, metabolicamente, está tudo conectado.
E as proteínas? Lembra que elas eram uma fonte secundária? Isso acontece principalmente quando os estoques de carboidratos já estão no fim. Aí o corpo recorre a um plano B, a gliconeogênese. Ele transforma aminoácidos em glicose para manter o cérebro e os músculos funcionando. É uma adaptação de sobrevivência fantástica. Ufa, foi uma jornada e tanto, hein? Agora, para fechar com chave de ouro, vamos recapitular os pontos mais importantes que a gente viu sobre essa transformação de energia. Em 4 passos simples, essa é a história completa. A gente ingere, digere, metaboliza e, finalmente, performa. Do garfo ao músculo é um processo que parece direto, mas que é de uma complexidade e eficiência incríveis. Para finalizar, os pontos-chave para a gente não esquecer são estes. Carboidratos são a principal fonte de energia por exercício. O índice glicêmico é uma ferramenta estratégica para planejar a refeição pré-treino. E, acima de tudo, o nosso corpo é uma máquina de transformação de energia simplesmente fantástica. E para terminar, fica a reflexão. Com esse conhecimento todo, será que a forma de pensar sobre a refeição antes de um exercício muda? A escolha do que colocar no prato talvez se torne mais estratégica, não? Fica aí o pensamento para abastecer o próximo treino.